Eu trabalhava no garimpo há muitos anos, em uma área remota da Amazônia. O local era isolado e perigoso, mas a promessa de encontrar ouro nos mantinha lá. Nós éramos uma equipe pequena, e as noites eram sempre silenciosas e escuras, exceto pelo barulho ocasional dos animais selvagens. Certa noite, depois de um dia exaustivo de trabalho, todos se recolheram em suas barracas, exceto eu. Estava insone, sentado ao redor da fogueira, olhando para as estrelas. Foi quando ouvi um barulho estranho vindo da floresta. Parecia um sussurro, mas não consegui identificar palavras. Levantei-me, com uma lanterna em mãos, fui investigar. À medida que me aproximava do som, ele ficava mais claro, como se alguém estivesse choramingando e sussurrando ao mesmo tempo. Cheguei a uma clareira e, no centro, vi uma figura indistinta, semi-transparente. Era um homem, vestido com roupas antigas, como de séculos atrás. Ele estava ajoelhado no chão, cavando freneticamente com as mãos nuas. Tentei falar com ele, mas ele não respondeu, continuando com sua tarefa obsessiva. O medo começou a tomar conta de mim, e eu decidi voltar para o acampamento. No entanto, quando me virei, a figura parou de cavar e me olhou diretamente. Seus olhos eram vazios, sem vida, e sua boca se abriu em um grito silencioso. Corri de volta para o acampamento, meu coração disparado. Ao chegar, acordei meus colegas e contei o que havia visto. Eles riram e disseram que eu estava cansado, que era só minha imaginação. Mas algo no fundo de mim sabia que era real. Na manhã seguinte, fomos até a clareira onde eu tinha visto a figura. Para nossa surpresa, encontramos um antigo cemitério indígena, com túmulos marcados por pedras simples. Em um dos túmulos, havia uma grande cova aberta, exatamente no lugar onde a figura estava cavando. Dentro dela, encontramos ossos e alguns objetos antigos, como se alguém tivesse tentado desenterrar algo de valor. Decidimos fechar a cova e prestar nossos respeitos, mas a sensação de que algo estava errado nunca me deixou. Depois daquele dia, todos nós começamos a ouvir os mesmos sussurros à noite, e alguns até relataram ver a figura do homem. Finalmente, decidimos deixar o garimpo. A área foi abandonada, e ninguém mais ousou voltar. Até hoje, acredito que perturbamos algo que deveria ter sido deixado em paz, e os espíritos dos antigos habitantes daquele lugar continuam a vagar, protegendo suas terras dos intrusos. Meu nome é André, e essa é a história mais perturbadora que já vivi. Em 2016, me mudei para uma casa antiga em um bairro tranquilo de Fortaleza. A casa tinha sido construída nos anos 1940, apesar de suas muitas reformas, ainda mantinha um ar de mistério e nostalgia. Desde o primeiro dia, percebi que havia algo estranho. À noite, eu ouvia barulhos vindos do sótão, passos, arranhões e até mesmo o que parecia ser alguém movendo móveis. No início, achei que poderia ser apenas a estrutura da casa, velha e barulhenta, mas os sons continuaram e se tornaram mais frequentes e claros. Uma noite, enquanto tentava dormir, os ruídos se tornaram insuportáveis. Decidi que iria descobrir a fonte de uma vez por todas. Peguei uma lanterna e uma chave de fenda e subi para o sótão. O acesso era uma pequena porta no teto do corredor, que rangia terrivelmente quando aberta. O sótão estava frio e empoeirado. Iluminei o espaço com a lanterna, revelando caixas antigas, móveis cobertos e teias de aranha por todos os lados. Conforme caminhava, senti uma presença atrás de mim. Virei rapidamente, mas não havia nada. Continuei a explorar até que a lanterna iluminou algo que me fez parar instantaneamente, uma cama desarrumada e, ao lado dela, um velho diário. Peguei o diário e comecei a ler. Pertencia a um homem chamado Roberto, que morava na casa nos anos 1960. Ele descrevia em detalhes sua vida solitária no sótão, longe dos olhares dos vizinhos, e mencionava ter sido esquecido pela própria família. Sua escrita ficava cada vez mais errática, cheia de ódio e desespero, culminando em um último e perturbador parágrafo: "Eu continuo aqui, e ninguém vai me tirar deste lugar." O ar no sótão ficou pesado, e senti um calafrio subir pela espinha. Quando levantei os olhos do diário, vi uma sombra se movendo no canto do sótão.
Uma figura alta e magra, com olhos brilhantes e um sorriso perturbador, me observava. Minha reação imediata foi correr, mas a porta do sótão se fechou com um estrondo. Gritei por ajuda, mas ninguém parecia ouvir. A figura começou a se aproximar lentamente. Senti um pavor incontrolável, como se minha vida estivesse em perigo iminente. De repente, a lanterna apagou, e tudo ficou escuro. Acordei no corredor da minha casa, suando frio e com o diário ainda nas mãos. A porta do sótão estava trancada novamente. No dia seguinte, me mudei, incapaz de suportar a ideia de passar outra noite naquela casa. Mais tarde, descobri que Roberto realmente havia morrido no sótão, esquecido por todos, e desde então, seu espírito inquieto assombrava a casa. Até hoje, ainda tenho pesadelos com o homem do sótão, e sua figura sombria me persegue em meus sonhos. Eu sempre adorei passar os finais de semana na fazenda do meu amigo João. Era um lugar tranquilo, cercado pela natureza, perfeito para escapar da correria da cidade. Mas tudo mudou em um final de semana que nunca mais esquecerei. Cheguei na fazenda numa tarde ensolarada de sexta-feira. João estava animado, como sempre, e logo me levou para um passeio pelos arredores. A fazenda era enorme, com campos abertos, florestas densas e um rio que serpenteava pela propriedade. O cenário perfeito para um descanso tranquilo. Naquela noite, depois de um jantar delicioso, João sugeriu que acampássemos perto do rio. Parecia uma ótima ideia. Montamos a barraca e nos acomodamos ao som da água corrente dos grilos. Conversamos até tarde, até que o sono finalmente nos venceu. Acordei no meio da noite com uma sensação estranha. O silêncio era absoluto. Olhei para o lado e vi que João estava dormindo profundamente. Foi então que ouvi o primeiro som: passos. Passos pesados, arrastados, como se alguém ou algo estivesse caminhando lentamente pelo mato ao redor da barraca. Fiquei paralisado por um momento, tentando ouvir melhor. Os passos continuavam, se aproximando cada vez mais. Tentei acordar João, mas ele continuava em sono profundo. A coragem me abandonou e tudo o que consegui fazer foi ficar ali, imóvel, esperando. De repente, os passos pararam. O silêncio voltou, mas agora estava carregado de tensão. Senti que algo estava nos observando. Foi quando a barraca começou a se mexer, como se alguém a estivesse tocando de fora. Meu coração disparou e eu mal conseguia respirar. Criei coragem e sussurrei o nome de João, tentando acordá-lo de novo. Finalmente, ele abriu os olhos, e percebendo a minha expressão de pavor, também ficou alerta. Não dissemos uma palavra, apenas ouvimos. Os sons pararam, mas o medo permaneceu. Esperamos até o amanhecer para sair da barraca. Quando finalmente saímos, não havia sinal de ninguém ao redor. Voltamos para a casa principal da fazenda, mas a sensação de que algo estranho havia acontecido não nos deixou. João comentou com o caseiro sobre os eventos da noite anterior. O homem, um senhor idoso que trabalhava ali há décadas, ficou sério e disse que a área onde acampamos era evitada por todos. Havia histórias antigas sobre um homem que havia desaparecido misteriosamente naquela parte da fazenda muitos anos atrás, e desde então, eventos estranhos eram relatados por quem se aventurava por lá. Nunca mais acampamos perto do rio depois disso. E até hoje, quando visito a fazenda de João, sempre sinto um calafrio ao lembrar daquela noite. Seja o que for que aconteceu, ficou gravado em minha memória como um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Meu nome é Roseni, e cresci em uma pequena cidade do nordeste do Brasil. Quando eu tinha cerca de 8 anos, minha família se mudou para uma casa no terreno de um cemitério, onde meu pai trabalhava como zelador. A casa era antiga e ficava bem no meio das lápides, cercada por árvores que lançavam sombras assustadoras à noite. No começo, eu não me importava em morar ali. Minha mãe sempre dizia que os mortos não faziam mal a ninguém, mas com o tempo, comecei a perceber coisas estranhas acontecendo. À noite, ouvíamos sussurros vindos do lado de fora da casa, mesmo quando não havia vento. Portas se abriam e fechavam sozinhas,
e o ranger das tábuas do assoalho era constante, como se alguém estivesse andando pela casa. Uma noite em particular, algo muito estranho aconteceu. Eu estava dormindo quando fui acordada por um som suave de alguém chorando. Pensei que fosse minha mãe, então fui até o quarto dela, mas ela estava dormindo profundamente. O choro parecia vir do corredor. Com medo, mas também curiosa, segui o som até a sala. Foi quando eu vi uma figura pálida, vestida de branco, parada na porta de entrada. Ela parecia flutuar a alguns centímetros do chão e suas feições eram indistintas, como se estivesse envolta em uma névoa. Fiquei paralisada de medo. Ela estendeu a mão para mim, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ouvi a voz da minha mãe me chamando. A figura desapareceu no ar. Corri para o quarto dos meus pais e contei o que tinha visto. Meu pai tentou me acalmar, dizendo que era apenas um sonho, mas eu sabia que não era. Nos dias seguintes, mais coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos mudavam de lugar, sons de passos eram ouvidos no telhado, e uma sensação constante de ser observada tomou conta de mim. Minha avó, uma mulher muito religiosa, veio nos visitar. Quando contei a ela sobre os eventos, ela decidiu fazer uma oração pela casa. Durante a oração, ouviu-se um barulho alto, como se algo pesado tivesse caído no porão. Quando meu pai foi verificar, encontrou um antigo baú de madeira que ninguém sabia que estava lá. Dentro do baú, havia fotos antigas e objetos pessoais de pessoas que haviam sido enterradas no cemitério. Minha avó disse que provavelmente os espíritos estavam inquietos porque seus pertences haviam sido perturbados. Com cuidado, meu pai devolveu todos os itens ao cemitério, enterrando-os novamente. Depois disso, as coisas começaram a melhorar. Os sussurros e os sons de passos diminuíram e, eventualmente, pararam. Ainda assim, a sensação de que algo estava errado nunca realmente desapareceu. Anos mais tarde, nos mudamos dali, e desde então, nunca mais tive experiências semelhantes. Embora muitos possam não acreditar, eu sei o que vi e senti. Morar em um cemitério pode ser tranquilo para alguns, mas para mim, sempre será lembrado como a época em que vivi cercada pelos mortos e suas histórias não contadas. Essa história é baseada em muitos relatos de pessoas que vivem ou viveram próximas a cemitérios, onde experiências inexplicáveis são frequentemente relatadas.